É, galera, será que o Vasco ainda tem chance de se livrar de um possível rebaixamento, galera? Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal. A situação do Vasco não é das melhores no Campeonato Brasileiro. A equipe até que tem jogado bem, tem correspondido em campo, mas os resultados não são bons, né? Agora, nessa reta final, o Vasco está a 3 jogos sem vencer no campeonato. O Vasco soma 31 pontos, né? A situação agora complicou um pouco. O Vasco está a 3 pontos do Santos, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Vasco precisa vencer o Cuiabá na próxima rodada e torcer também para um tropeço da equipe do Goiás ou também da equipe do Santos para o Vasco poder sair da zona de rebaixamento. A imprensa esportiva tem falado muito sobre a situação do Vasco, né? A imprensa fez algumas análises aí sobre esse momento do Vasco no Campeonato Brasileiro. Ontem o Vasco não conseguiu apresentar um bom futebol. O Vasco estava vencendo até o finalzinho do segundo tempo, quando um cruzamento na área, né? O time do Goiás acaba empatando o jogo e o jogador do Vasco ficou muito, né? Os jogadores, né, ficaram muito cabisbaixo após ter levado o gol do empate, né? Situação muito delicada. O Vasco nesse momento poderia estar com 33 pontos, não estaria fora ainda da zona de rebaixamento, mas ficaria um ponto da equipe do Santos e da equipe do Bahia, galera. Vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre a situação do Vasco, se o Vasco ainda tem chance de sair da zona de rebaixamento. E na partida de ontem, principalmente, a expulsão mexe muito com a cabeça dos jogadores, né? Porque quando o lance do gol, assim, é uma marcação muito passiva. É quase que os jogadores estão esperando a partida acabar, assim, sabe? E o Goiás está buscando ainda, porque entendeu que poderia ser. E o vascaíno tinha certeza que isso ia acontecer. Tava assistindo porque ao ele jogo. sabe, exatamente. Então, ali na cabeça dos jogadores, para o time que está enfrentando essa dificuldade, e a partir do momento que não depende mais de você, a partida, ela realmente, a luta, né? Porque já é uma luta, ela só acaba quando o árbitro apita e você pode comemorar o resultado que você conquistou até o momento que o árbitro finaliza o jogo ali. Ninguém sobe para marcar o homem que pula para cabecear, então acho que acontece a expulsão, ali já é um gatilho para os jogadores do Vasco entenderem que talvez vai ser difícil. Complicou. Exatamente. Eu acho que ontem especificamente não passa pelo Ramon. Eu acho que tomadas de decisão de um time de jogadores que estão passando por esse momento. Assim, Então, sabe? e aí, principalmente... Ele não pode entrar em campo, ele não consegue virar e pé, que toca para o Payet. Então. Eu acho que ali, naquele momento, é tomada de decisão dos jogadores. Porque, Mari, antes mesmo da expulsão, que já acontece no finalzinho do jogo, o Vasco tem 2 contra-ataques para definir o jogo. E aí são escolhas erradas ali, né? Uma do Peck, outra do Praxedes. Como no jogo contra o Flamengo, foram inúmeras chances ali perdidas também, não foram, Breider? Isso pesa muito. Há coisas a se questionar no Ramon Dias. Nenhum técnico é imune a críticas. Sim. Critico, por exemplo, a opção pelo Robson Bambu. O Robson não vem jogando bem, atuando pelo lado direito. Então, ali era um jogo que, já no intervalo, poderia ter sacado o ídolo de Paulo Henrique. Mas, observações à parte, o trabalho que o Ramon Dias faz foi de resgate da confiança do torcedor de um time que estava praticamente decretado ali, com o seu destino decretado pelo rebaixamento. Ele mostrou que era possível escapar. Agora, nessas circunstâncias, a cada rodada diminuindo e o Vasco não consegue sair, é muito complicado. E aí, nesse aspecto, precisa trabalhar o emocional da equipe em tomada de decisão e até nesses lances disciplinares. E o próprio Ramon passa a ser o termômetro, né, dessa confiança, porque ontem já mais cabisbaixo na coletiva, né? Já não mais tão enérgico quanto ele já mostrou ser. Então, para o torcedor, ele viu alguém ali para se espelhar e ele passa a ser o termômetro desse Vasco. Ô Cícero, e aí, assim, a situação já não está muito fácil e, querendo ou não, a expulsão, ela não só complica no jogo, que o Goiás acaba sofrendo empate, mas não tem o Vegetti, que é o cara que tem feito os gols do Vasco durante toda, pelo menos essa segunda parte aqui do campeonato, né? O Corinthians enxergou... Chateada, porque, na verdade, essa estratégia que o Vasco adotou, o Ramon Dias, jogar com 3 zagueiros altos. O Robson, que é zagueiro de lateral, 2 volantes. Então o Vasco tinha 6 homens altos. Qual é a única jogada que um time no desespero
tenta fazer no final do jogo? Levantar a bola para o seu atacante mais alto, que no caso o Matheus Babi, todos sabem que a grande qualidade dele é o cabeceio, até porque tem mais de 1,90 m de altura. Aí o que acontece? O Vasco toma um gol justamente de cabeça, aonde todo mundo sabia que a bola ia ser levantada, e onde estão esses 6 homens altos que perdem na cabeça, só um sobe com ele, e ele faz de cabeça. Então a estratégia tem alguma coisa errada. 6 homens altos e um sozinho faz um gol de cabeça e não tinham 2 para apertar, um para fazer a parede, um para escorar. Tudo bem, mas em relação ao que você falou, as expulsões estão prejudicando demais. Se o Paulinho tivesse jogado ontem, talvez tivesse sido diferente desses 2 contra-ataques aí, que o Vasco teve superioridade numérica, 3 contra 2, 2 contra 1 para definir. Ele é um jogador inteligente que talvez tivesse dado o passe final melhor do que o Peck fez, do que os outros jogadores fizeram, né? E agora, perde o seu artilheiro. É o único jogador que tem feito gols com regularidade, o Verratti, e está fora do próximo jogo, que é uma parada indigesta contra o Cuiabá, que venceu simplesmente o líder do campeonato na casa do adversário e agora vai jogar em casa. É outra parada, e depois o Botafogo tem o clássico contra o Vasco de quebra ainda, contra o líder do campeonato. Tá difícil a coisa pro Vasco, hein? É porque aí você olha para a sequência, é pedrada atrás de pedrada, né? Para todo mundo, né? Mas quem está desesperado... Eu concordo com o Cícero. Essas falhas individuais, mais do que discutir as opções do treinador, que ele toma as decisões e a gente discute e entende a visão que ele teve, não é, Mari? Para tomar tal escolha ou não. Mas essas falhas individuais, essas falhas de escolhas foram muito determinantes para o Vasco não conseguir esses últimos pontos. Compromete muito. Mas são falhas individuais que estão nesse contexto de nervosismo total. No jogo contra o Inter, o gol do Ener Valencia é bastante questionado e muita gente colocou na conta do Léo. Rebateu mal. Mas ali é uma falha conjunta. O Payet que não consegue acompanhar o Bustos, o Medel que não ganha na corrida do Ener Valencia. E aí ontem a gente vê 2 jogadores hesitando na hora do passe final, o Verratti sendo expulso, já deixando o braço com cartão amarelo, jogadores cometendo falhas defensivas, e só o Léo Jardim salvando lá atrás, tudo respingando nele. Então, vai muito além e vai de um Vasco que está sentindo essa batida. Era impossível o Vasco manter. O Ramon Dias dobrou o aproveitamento do Vasco comparado ao segundo turno. Mas era impossível manter por tanto tempo, porque uma hora os caras percebem, a gente já fez esse esforço todo e o time ainda está lutando aqui. É muito complicado. Então, o passivo que o Vasco carrega do primeiro turno está cobrando um preço agora que está sobrecarregando o emocional e aí vai além da capacidade do Ramon Dias. Fosse o técnico mais competente do mundo, o maior especialista em salvar de rebaixamento, também sofreria nessa situação pela forma como o Vasco esteve nas mãos e demorou a trocar de técnico. Permanece um elenco curto, né? Se o Ramon tivesse chegado as contratações, antes, elas não somam ao elenco, elas praticamente resolvem um problema de janela do início da temporada. Então, recalcula para montar um elenco, um time, né? Praticamente ali os 11 que ele tem, competitivo. O elenco fica curto, você vai perdendo peças, não tem posição. E como a rodada foi ruim, né, Mari? A gente na sexta-feira mostrou aquele percentual de chances de queda, o Vasco tinha 50%, arredondando, não lembro se era 51, 50 e um quebradinho. Hoje a UFMG já atualizou a conta dela e o percentual é de 70% de queda. E lá quando a gente olhava 50, a gente falava assim, tá com 50, mas até que não tá jogando tão mal, ainda existe confiança. Agora o percentual aumentou e animicamente foi para baixo a ambição do Vasco. E para a gente fechar com o Cícero, acho que tem um outro ponto também, porque São Januário é um caldeirão do Vasco positivamente para carregar. Mas quando o clima também fica tenso, São Januário dá o termômetro do Vasco, vocês façam esse gol, cara. Porque a torcida tá cantando, ela vai cantar, ela não vai vaiar, ela não vai fazer nada. Mas chega uma hora que você sente São Januário nervoso e aí... Foi justamente o que aconteceu contra o Goiás no primeiro turno. Aquele jogo que interditou São Januário. No fim da Mas não necessariamente falando só no quesito de violência, mas eu digo assim, de ansiedade do torcedor, né? Porque aí vai, torce, canta, o time perde bola, perde chance e o estádio fica quente. O que era para ajudar acaba também colocando mais esse aspecto anímico na equipe, Cícero. É verdade, a pressão é total. E a gente sabe, quando o time está pressionado por zona de rebaixamento, a torcida, ela apoia o tempo todo, mas chega um momento que ela não aguenta e começa a pressionar o time. Eu vou arriscar dizer aqui uma coisa, vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Hoje o Vasco está jogando melhor fora de casa do que dentro de casa, porque fora de casa ele tem um pouco de mais tranquilidade, sabendo que é o adversário que tem que partir para cima, que está pressionado pelo seu torcedor. Então o Vasco
nesses últimos jogos, tem jogado melhor fora de casa do que em São Januário. E para a gente resumir a situação do Vasco, a situação é a seguinte: 4 times, na verdade, estão brigando por 2 vagas. Vasco e Goiás, que no momento estão no Z4, na zona de rebaixamento, e Santos e Bahia, que estão fora, mas tudo embolado ali. Desses 4, 2 vão se salvar. E 2 vão ficar no meio do caminho, não tem jeito. A matemática é assim. Se alguém lá um pouquinho mais de cima, Corinthians, Inter, não vacilar muito, pode ser que entre no bolo. Mas no momento a situação é essa. Goiás, Vasco, Santos e Bahia, 2 escapam e 2 vão ser rebaixados. Concordo. Estou nessa conta com o Cícero. O Cruzeiro, com as 2 últimas vitórias, também já subiu. A gente fez a nossa nota de corte, essa também, né? Quando a gente estava falando E a vitória do Corinthians contra o Goiás foi fundamental para o Corinthians também. Valeu, Cícero. Obrigado. Até já. Boa, a gente fala muito sobre esse Vasco também, enfim, a preocupação. O corte é esse, Mari, para você? Então, dos Corinthians tem 37 já, acho que já não... São 5 pontos, assim... Tá ali. É que a gente separa ponto de desempenho, né? Deixa eu pegar aqui. Pontos de desempenho. Porque aí você tem o Corinthians com 37 e depois já entra a turma com 34, não é isso? Cruzeiro e Corinthians com 37. Cruzeiro com jogo a menos. Frente. Isso. E na frente, né, em 13º, Corinthians em 14º. Aí Bahia com 34, Santos com 34. Zona de baixamento, Goiás 32, Vasco 31. Não, o Cícero tem razão. Hoje esses são os principais concorrentes, mas não dá para descartar o Corinthians e Cruzeiro. Agora. Tomam 2 derrotas consecutivas nesse caminho, e o Corinthians tem uma tabela em que ele enfrenta 4 adversários que estão brigando no G6 em sequência. Então, dependendo do que acontecer aí, pode ser que seja mais difícil chegar também numa campanha de recuperação na reta final. Então, eu não descarto Corinthians e Cruzeiro por enquanto. Sequência do Vasco, para a gente fechar. Cuiabá, então, fora, aí é puxado. O Vasco joga contra o Botafogo em casa. Depois, aí também é a oportunidade, né? Vasco e América. Vasco e Cruzeiro, Vasco e Furacão e Vasco e Corinthians. Ou seja, vai ficar tudo embolocado ali no meio, mas tem os tais dos confrontos diretos, né? O Vasco vai muito mal. É isso. Aí deixa de ser uma esperança. Não, tudo bem. Respondendo aqui, né, chance ainda tem, mas Dito elas isso. estão diminuindo. Dito isso, a gente muda de assunto. Vai falar sobre Sul-Americana. Galera, o Vasco, né, situação muito delicada. O Vasco tem chance, tem plenas condições ainda de sair da zona de rebaixamento. Tá um pouquinho difícil, mas o Vasco tem que tirar força de onde não tem. Essa é a hora. O Ramon Dias agora não é hora de inventar, tem que botar o que tá dando certo. Tá dando certo o quê? Jogador X tá jogando aqui, bota o que tem de melhor. Entendeu? Não tem que ficar inventando muito, porque nesse momento o Vasco só precisa pontuar. Agora não existe esse negócio de jogou bem, não. Jogou bem não importa. O que importa é os 3 pontos. Porque a situação agora tá ficando complicada. Agora vai só se afunilando. Vai chegando no final do campeonato, vai se afunilando. Vai ficando difícil, porque no final do campeonato você perde 2 jogos. Você fica para trás, porque a equipe que tá brigando com você pode vencer 2 jogos. Aí você perde 2, você pode ficar 6 pontos atrás. E nesse momento agora, faltando 8 jogos, o Vasco não tem condições de ficar 6 pontos atrás, não. Pra sair da zona de rebaixamento, porque se ficar 6 pontos é difícil. Porque a quantidade de vitórias vai só aumentando. Porque, nesse momento, o Vasco tem 31. Precisa de 5 vitórias. 8. Galera, olha só. 8 jogos e 5 vitórias. Na minha opinião, é muita coisa. O Vasco que oscilou nesse segundo turno, né, tem dado uma oscilada. Iniciou muito bem. Os primeiros 10 jogos com Ramon Dias foi bom. Aí depois caiu de rendimento. Os próximos 6 jogos foi só caindo de rendimento. Aí agora, 8 jogos para ganhar 5, na minha opinião, é muita coisa. O aproveitamento você tem que ter de mais de... Você tem que ter um aproveitamento muito bom, né? Mais de 60%, 65% de aproveitamento nos próximos jogos para o Vasco se livrar. Né? E a chance do Vasco é agora, emendar a vitória. Vai jogar contra o Cuiabá, é uma equipe difícil, é na Arena Pantanal. Vai para cima, meu amigo. Enfrenta o jogo como se fosse uma final. A gente vai jogar uma final de campeonato. Entra em campo e acabou. E ficar com esse pensamento de querer jogar bonito, aí tá jogando bem. Tá jogando bem, mas não tá somando pontos. Isso daí não adianta. Não adianta. Esse negócio, na minha opinião, de jogar bem, é pra quem é líder do campeonato, que é obrigado a jogar, fazer um bom jogo, entendeu? Mostrar um futebol bonito. O Vasco, nesse momento, não tem que mostrar futebol bonito. O Vasco tem que se livrar do rebaixamento. E não cabe mais o Vasco ficar nessa ondinha de, poxa, a gente perdeu, mas a gente tá jogando muito bem. Não cabe mais, não cabe.
Não cabe. Pro Vasco sair da zona de rebaixamento, não cabe mais esse discurso de jogou bem e perdeu. Que jogue mal, maltrate a bola, mas vença. Porque uma equipe que quer sair da zona de rebaixamento só precisa de uma coisa, vitória, pontos. E o Vasco não tá conseguindo. Os últimos jogos aí foram 2 derrotas e um empate. Olha quantos pontos o Vasco deixou pela frente. Entendeu? O Vasco deixou 8 pontos aí pela frente nos últimos jogos. Esses 8 pontos já colocaria o Vasco aí a um passo de não ser rebaixado. Agora vai ter que correr atrás. Vai ter que correr atrás. O Ramon Dias deu aquela desanimada. Não tá mais daquele jeito que ele tava. Pô, nós vamos sair. Agora ele tá vendo que a situação tá delicada. Não tem espaço mais para erro. Eu acredito ainda que o Vasco consegue sair. A diferença de pontos para o primeiro time que está fora da zona de rebaixamento não é grande. Então o Vasco só precisa fazer o papel dele, que é vencer os jogos e torcer para as outras equipes estar à frente também, não pontuar e oscilar. Essa é a situação do Vasco, galera. E se você confia que o Vasco não vai ser rebaixado, deixa seu like, se inscreva no nosso canal e coloca também nos comentários aí as equipes que vocês acham que vai ser rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro.